Informação exclusiva do comentarista Marcelo Borges da Rádio Band News de Goiânia dá conta que o goleiro Tadeu está insatisfeito, incomodado com algo dentro do Goiás, inclusive com seus treinamentos caindo de rendimento. Ele que acabou errando também na expulsão do Bruno Santos, a saída de bola com os pés, o vento também atrapalhou, mas de fato a fase em geral dos últimos, 10 jogos do Tadeu não é tão boa como antes. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes. Será que existe a possibilidade dele ser barrado para a entrada do Marcelo Rangel? Será que seria uma decisão sensata por conta do crédito dele, mas sem olhar também, obviamente, para o atual cenário? Além disso, sobre o lateral direito Bruno Santos, cometeu um erro muito infantil que possivelmente custou a eliminação do Goiás na Copa Sul-Americana. Até quando vai o seu contrato no Verdão? Será que ele pode sair ainda nessa janela de transferências? Um cara que de fato não deu conta do recado nas suas atuações pelo Verdão. Só antes de começarmos aqui o nosso vídeo de hoje, agora sim com o estúdio um pouquinho mais preparado, dá para vocês verem um pouquinho mais, além do meu rosto aqui e o cenário de fundo, um pouco mais personalizado do nosso Verdão, apesar da fase não positiva assim, seguimos aqui com o nosso canal, fechado? O apoiador aqui do Goiás News é a Zapay, para facilitar bastante a sua vida financeira e também no trânsito. Lá você baixa o aplicativo e consulta a placa do seu carro ou também da sua moto. Já verifica claramente se tem alguma dívida em aberto, como por exemplo IPVA, multas de trânsito, licenciamento e muito mais gratuitamente na Zapay. Ter um débito em aberto, você pode utilizar o nosso cupom aqui, Goiás25, para ter direito a 25% de desconto no valor das suas taxas e também a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes utilizando o seu cartão de crédito. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tanto do aplicativo quanto também do Instagram da Zapay, os links na descrição e no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o lateral direito Bruno Santos, um jogador que estava bastante escanteado dentro do elenco do Goiás, tanto com o Guto Ferreira quanto também com o Emerson Ábrego. Porém, após a chegada do Armando Evangelista, é para dizer que sendo bem frio agora na hora da análise, porque obviamente depois de uma expulsão como aquela de ontem é quase imperdoável a gente nem querer ver mais o osso do Bruno Santos no Goiás. Dá para dizer que ele fez uma partida interessante, entrou no segundo tempo contra o Red Bull Bragantino, a primeira vez dele na era Armando Evangelista. Também diante o Santa Fé, lá na Colômbia ele deu uma assistência, ficou 5 partidas seguidas no banco de reservas e voltou a aparecer de maneira razoável também no jogo contra o Grêmio. Um jogador que tem as suas deficiências técnicas, mas infelizmente, até já falei isso no vídeo de ontem, a lateral direita e a lateral esquerda também, as posições mais difíceis de encontrar jogadores no futebol brasileiro. Até mesmo porque quando o Goiás trouxe o Bruno Santos lá do futebol europeu, já até havia comentado isso. Não é um extremo craque, um cara que vai chegar e ser uma peça diferenciada na Série A do Campeonato Brasileiro, mas dentro das opções disponíveis de medalhão ou promessas na Série A, na Série B do Campeonato Brasileiro, era até um nome razoável. Assim como, por exemplo, o Maguinho, onde o Goiás acabou buscando um jogador na segunda divisão japonesa, pelo Yokohama FC. Então, essa é a questão do Bruno Santos. Ele só está emprestado ao Goiás, Ele pertence ainda ao AEL Limassol, essa equipe do Chipre, da primeira divisão, disputa aí algumas competições europeias. Por lá, ele tem um contrato longo, vai até maio de 2025 e está somente emprestado ao Goiás com opção de compra no final do ano, Esse seu vínculo de empréstimo até dezembro. Então, pelo menos das informações que eu tenho, basicamente isso. O Bruno Santos tem essa opção de compra, somente o empréstimo até o final da temporada aqui no futebol brasileiro, esse contrato longo lá no Chipre até maio de 2025. Ele pode sair antes? Obviamente que sim. A janela de transferências no Brasil para saída de jogadores, ela não se encerra, Então, por exemplo, ainda está em aberto o futebol português, onde o Bruno Santos teve boas passagens, vestindo a camisa do Paços de Ferreira. Talvez uma proposta de Portugal ou algo nesse sentido possa tirar o jogador do Goiás. Nesse momento, seria muito mais negativo do que positivo, Até porque, óbvio, a fase é ruim, não é aquele cara 5 estrelas, mas a janela de transferência já está fechada. O Goiás não é tão criativo assim também no mercado da bola para contratações e é uma posição bastante escassa dentro do elenco. Então, eu acho que o que a gente pode fazer é dar mais uma chance aí para o Bruno Santos, Não vai ser no próximo jogo da Copa Sul-Americana, já que ele está suspenso contra o Estudiantes, mas possivelmente diante do Fortaleza será a única alternativa. O Maguinho ainda tem essa indefinição, se ele vai ou não estar à disposição, mas o fato é que agora, já com a janela de transferências fechada, o que resta pra gente como torcedor fazer é apoiar os jogadores. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Bruno Santos, 20 jogos nessa atual temporada pelo maior do Centro-Oeste, com uma assistência, justamente na Sul-Americana
na vitória contra o Santa Fé. No Campeonato Brasileiro, soma 6 atuações, 2 delas como titular, um erro infantil, o jogador pediu desculpas também nas suas redes sociais, acho que faz parte também do futebol, mas naquele momento do jogo, né, beleza, o Tadeu também deu uma vacilada na inversão de jogada, mas é uma derrota muito dolorida, até porque quando você joga mal e tem uma expulsão e depois leva 3, 4 gols, né, falar, uma hora isso poderia acabar até acontecendo, mas como não foi no jogo de ontem, né, um cenário totalmente diferente, uma derrota que fica muito mais dolorosa e obviamente cruel para aqueles vilões. Seguindo aqui com o nosso vídeo, se para a lateral direita com Bruno Santos o Goiás não conta com muitas outras alternativas, essa posição é diferente no gol, até porque o Tadeu, na fase geral, se você pegar os últimos 10 jogos, né, isso consta também as partidas contra o Coritiba, onde ele falhou na Serrinha, contra o Santos também, não foi aquele melhor desempenho jogando na Vila Belmiro. A fase do Tadeu é muito pior do que nas últimas temporadas, isso é um fato. E o Marcelo Rangel, pelo menos nas suas aparições, ele foi bem, tanto na Copa Sul-Americana contra o Ginásio, né, aquele jogo na Argentina, salvou bastante o Goiás, na Copa Verde também, onde acabou participando, foi bem contra o Brasiliense, jogando lá no Distrito Federal, e óbvio que acaba sendo uma sombra para o arqueiro alviverde. Quero trazer uma informação lá do comentarista, o Marcelo Borges, da rádio Band News de Goiânia, muito obrigado a ele. Após a derrota do Goiás, né, por 3-0, Marcelo Borges falou que não queria jogar para a torcida, apenas um comentário de algo que ele acabou sabendo dentro do Goiás. Ele comentou o seguinte, abre aspas, eu tenho informação lá de dentro do Goiás, o Tadeu vive um momento muito ruim. O treinamento que ele tinha com o treinador anterior era muito melhor. O Tadeu está inseguro, está insatisfeito com alguma coisa, fecha aspas. O próprio Marcelo Borges completou nesse mesmo raciocínio, algo como o Ali tentar ajudar, né, no Tadeu, enfim, essa fase negativa dele, até porque o Ali foi titular no Goiás por quase 15 temporadas consecutivas, né? Tem essa experiência, atualmente está no Verdão, queira ou não, é um cara que tem a sua relevância dentro do futebol do Goiás. E outro ponto também, Marcelo Borges comentou sobre, por exemplo, a final do Campeonato Goiano, né? Onde o Tadeu foi ali, deu um grito com o Guto Ferreira. É óbvio, o Guto Ferreira parece que perdeu o elenco naquele momento, esse é um outro cenário, uma outra ocasião, mas que de fato o Tadeu vem com um comportamento diferente das últimas temporadas, né? Até o Marcelo comentou dessa questão dele ser o capitão, que no momento a fase é ruim, às vezes ele não tem essa liderança para ser, digamos, o capitão da equipe, pode ser uma boa referência, mas não a principal, alguns aspectos para o Armando Evangelista trabalhar nos bastidores. O fato é que o Marcelo Rangel vem pedindo passagem, e aí é uma decisão muito difícil. Eu sei que alguns de vocês vão falar que é melhor permanecer com o Tadeu, outros com o Marcelo Rangel ter o retorno, né, do goleirão de 35 anos de idade. O fato é que se fosse um outro jogador sem os créditos totalmente merecidos e conquistados pelo Tadeu nas últimas 4 temporadas, né, vestindo a camisa do Goiás, poderia ser um zagueiro, um lateral direito, um meia, um atacante, um ponta, qualquer jogador, até mesmo um treinador. Se tivesse o mesmo desempenho oscilante do Tadeu nas últimas rodadas, com toda certeza já teria ido para o banco de reservas. A questão é, primeiro, o gol é uma posição muito difícil de se trocar, não só aqui no Brasil, mas no futebol mundial também. Primeiramente, você tem geralmente um goleiro mais experiente e um outro mais jovem. No caso do Goiás, não é esse cenário, né? O Tadeu tem 31 e o Marcelo Rangel já tem 35. Então não é esse cenário. A questão é que ele vem como titular, pegando o ritmo. Quando você já pega esse ritmo, a confiança com o atual grupo, é difícil o treinador, enfim, até mesmo os próprios jogadores, né, sentiram uma desconfiança por conta de uma ou outra falha. A questão é que o momento do Tadeu é muito ruim. Você não pode tirar todos os créditos, tudo que ele salvou do Goiás, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro lá de 2019, em 2020 foi da mesma forma, mas naquela ocasião o Marcelo Rangel em algumas partidas, já na reta final do Brasileirão, ele foi titular, acabou que depois, nos últimos 5, 6 jogos, o Tadeu consegue recuperar a titularidade. A Série B de 2021 muito boa, no ano passado também excelente, né? A Série A do goleiro Tadeu teve uma outra falha, mas completamente natural de qualquer jogador, seja ele ídolo ou não, recém-chegado, craque, Messi, não tem diferença alguma, jogadores vão oscilar. Mas nessa atual temporada, o Tadeu já errou bastante, né, em algumas questões, que é muito difícil. Eu não sei falar para vocês, sinceramente, o que eu faria nessa questão, tá? Porque tem todo o planejamento, a moral, a confiança do elenco, sabe? Você pode mexer em uma peça dessa e ocasionar um problema maior. É óbvio que a gente espera que não tenha nenhum tipo de panela ou algo nesse sentido no Goiás. O Tadeu parece um cara bem insensato também, acho que não apelaria, né, se a gente usar um jargão comum aqui do dia a dia, para caso o Marcelo Rangel fosse o titular na sua posição, mas
por todos os créditos dele, cara, infelizmente, assim, é difícil dar uma opinião, mas aqui eu acabo tendo que dar. Eu ainda deixaria o Tadeu para os próximos jogos, porque seria até uma crueldade se você pegar um cenário dos últimos 4 jogos. O Goiás não levou gols, né, contra o Atlético Mineiro, assim, acho que nem levou nem chute no gol, né, naquela partida. Contra o Cruzeiro da mesma forma, até gostei do posicionamento do Tadeu, que geralmente tem muita dificuldade para sair no jogo aéreo. O Marcelo Rangel ele é melhor nesse quesito. Contra o Cruzeiro o Tadeu foi muito bem nessas bolas alçadas na área. Contra o Grêmio também acabou levando o gol na única bola que foi em direção ao gol. Até vi o pessoal comentando que poderia ser uma bola defensável, mas é impossível, sabe? A bola quando vem naquele ângulo ali é complicadíssimo, não tem nada. Se fosse um Tadeu, como pode dizer, como a gente tem essa figura dele de pegar várias bolas impossíveis, né? A gente acaba criando essa expectativa, mas era uma bola indefensável, a única que foi em direção ao gol. Agora contra o Estudiantes, não vejo culpa dele nos gols sofridos, digamos, pelo trabalho do goleiro frente a frente com o atacante, não vejo isso. Mas no primeiro lance, na expulsão do Bruno Santos, acaba vacilando, beleza, tem a questão do vento, mas no geral, você pegando um recorte dos 10 últimos jogos do Tadeu pelo Goiás, não é a sua melhor fase desde que chegou. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, qual seria o seu goleiro titular. Até o momento a gente não tem mais detalhes sobre isso, né? Para a escalação do jogo de sábado, se eu não estiver enganado, contra o Fortaleza na Serrinha. O último jogo do Marcelo Rangel aconteceu contra o Paysandu, né? A final da Copa Verde, vitória do Verdão por 2-0. Marcelo que também ficou no banco de reservas, juntamente com Ezequiel, né? O terceiro goleiro das categorias de base nesse jogo na Argentina. Pode opinar aqui embaixo nos comentários. O Tadeu tem contrato no Goiás até dezembro de 2026 e o Marcelo Rangel somente até dezembro dessa atual temporada de 2023. Jogadores que não se gostam, né? Você pode ver ali que tem uma tretinha entre os dois, enfim, já vi várias gente comentando até mesmo depois das vitórias do Goiás, né? Eles geralmente não se abraçam, não se comemoram, não se seguem, por exemplo, em redes sociais, enfim, mas eu acho que no dia a dia esse profissionalismo tem que estar acima de tudo, né? Uma decisão bastante complicada que o Armando Evangelista terá que lidar nos próximos dias. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Em relação ao jogo de ontem, vou deixar o vídeo completinho para vocês assistirem com mais calma aqui na tela final, minhas opiniões a respeito desse duelo complicado, né, difícil, decepcionante, fora de casa. Vou deixar também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News aqui embaixo na descrição, tem o nosso Instagram também e o apoiador do canal, a Zapi, você encontra o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!